Bem-vindo de volta ao programa. Estamos novamente com Ian Proud, ex-diplomata britânico que atuou como conselheiro econômico na Embaixada Britânica em Moscou entre 2014 e 2019. Obrigado por voltar ao programa. É sempre bom conversar, Glenn. Você escreveu recentemente um artigo sobre o bad boy da Europa, referindo-se ao primeiro-ministro belga. O contexto é que a União Europeia parece ter ficado sem dinheiro para financiar a guerra na Ucrânia. A própria economia ucraniana parece falida, e continuar a guerra está se tornando cada vez mais caro. Agora que os Estados Unidos estão se posicionando para lucrar vendendo armas em vez de doá-las, tudo está ficando ainda mais caro. Assim, a abordagem da Weber parece ser encontrar um caminho legal para essencialmente confiscar fundos soberanos russos. Muito tem sido escrito sobre isso no Político, sobre a busca de maneiras de usar os fundos russos como garantia, tentando tornar o roubo legal, razão pela qual muitos têm se referido a isso como legalizar o roubo. Que tipo de esquemas os europeus estão considerando para tomar os ativos da Rússia? Então o plano, pelo que entendi, é usar os 140 bilhões na Europa e na Bélgica para garantir um empréstimo do mesmo valor, 140 bilhões, para a Ucrânia, chamado de empréstimo de reparação. Mas é claro, ele não será usado para reparações, será usado para continuar a guerra. Friedrich Merz disse que, com esse dinheiro, a Ucrânia poderia continuar lutando por mais 2 ou 3 anos. Francamente, não acredito que a Ucrânia consiga realmente continuar lutando por 2 ou 3 anos, mesmo com o dinheiro. Mas ainda assim, é assim que eles o apresentaram, mais uma mentira. É um empréstimo de reparação, o que claramente não é. É para financiar a guerra. Mas isso, por sua vez, representa enormes riscos jurídicos para a própria Bélgica. A Bélgica abriga a Euroclear e a SWIFT também, aliás. E a Bélgica tem um tratado de investimento existente com a Rússia, o Tratado de Investimento Bélgico-Luxemburgo-Rússia, o que significa que se eles permitirem e sancionarem a expropriação desses ativos, mesmo que tentem disfarçar dizendo que estão garantindo um empréstimo e não os próprios ativos, a Bélgica estará sujeita a uma onda de litígios russos. Já existem oligarcas e empresários russos com processos contra o vizinho Luxemburgo no valor de 8 bilhões de dólares que foram confiscados após o início da guerra, e agora eles estão reivindicando 16 bilhões, incluindo indenizações. Então os belgas estão dizendo que, bem, 140 bilhões poderiam se transformar em 280 bilhões se os russos não apenas processarem pela devolução dos ativos, mas também aplicarem indenizações sobre isso. E eles estão dizendo, bem, por que deveríamos aceitar esse risco jurídico? A melhor opção para nós, de acordo com uma recomendação da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, seria que os Estados-membros europeus garantissem parte desse dinheiro caso percamos uma ação judicial e tenhamos que devolvê-lo imediatamente à Rússia. E claro, usando as palavras de Bart de Riva, essa proposta de que os Estados-membros europeus diriam, certo, pagaremos X% desse valor judicial for perdida, não foi recebida com uma onda de entusiasmo. Em outras palavras, você sabe, a França, em particular, e eu diria que a Alemanha também, vai dizer, bem, na verdade, isso também nos expõe a um enorme risco financeiro. E claro, eles não querem fazer isso, porque o objetivo do empréstimo era garantir que os Estados-membros europeus não precisassem pagar do próprio bolso quando estivessem sem liquidez, quando suas economias estivessem se desindustrializando, quando a França não conseguisse manter um governo por mais de algumas semanas por causa do tamanho de sua dívida. A Itália também tem uma dívida enorme. Quem vai fornecer esse dinheiro? Então os belgas estão bloqueando, dizendo que sem essas garantias o risco é grande demais para eles. Há também um problema mais amplo, porém, além dos possíveis processos judiciais,
que é o seguinte: se a União Europeia quer ser um lugar onde as pessoas investem seu dinheiro, quanta confiança pode haver se ela quebrar essa regra? Ao mesmo tempo, vemos outros países, Japão, Estados Unidos, que parecem bastante confortáveis em deixar os europeus se jogarem nessa granada, mas certamente não querem fazer parte disso. Eles não querem confiscar os fundos. Sim, quer dizer, o Japão disse não, e De Riva fala sobre isso em seu discurso. Eles disseram que não há precedente para isso. São, você sabe, ativos de Banco Central, que é essencialmente o que esses são, e eles são imunes e deveriam ser imunes. Veja, isso nem aconteceu depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então o Japão recusou, os americanos estão em silêncio. E há, ao que parece, 6 Estados-membros da UE que também congelaram ativos russos. Eu diria França, diria Alemanha, diria Holanda, diria Irlanda. Só Sinings de cabeça. Eu imagino que Luxemburgo, por exemplo, todos eles terão ativos russos congelados. E eles não estão se oferecendo para usar esses ativos como garantia de nenhum empréstimo à Ucrânia. Estão permanecendo em silêncio. Então, essencialmente, a Bélgica está dizendo, bem, talvez tenhamos de 50% de todos os ativos russos congelados, mas temos que assumir 100% do risco aqui, e simplesmente não estamos dispostos a fazer isso. E você tem razão, é claro. De forma mais ampla, quem confiará na Europa novamente depois disso? Os chineses, considerando que Kaja Kallas quer ir à guerra com a China em seguida? Não. E os indianos? E os estados do Golfo no Oriente Médio, por exemplo? Eles ficarão muito preocupados com isso. A Euroclear tem trilhões em reservas de outros países que essencialmente pertencem a esses países. Bem, esses países dirão, talvez devamos usar uma arquitetura financeira diferente e simplesmente evitar a Europa por completo, porque o risco é grande demais. Essa é a minha preocupação, porém. Mesmo discutir isso de forma tão aberta, procurando maneiras de fazer parecer legal, não contribui muito para a confiança no sistema internacional, considerando que eles estão se esforçando tanto para encontrar um compromisso para realizar isso. Então, mesmo que não consigam confiscar os fundos russos, não é por falta de tentativa. E veja, sim, isso por si só já parece um grande ato de autossabotagem. Mas há um aspecto jurídico interessante aqui, que é o fato de os europeus já estarem ficando com os juros dos ativos russos, mas não com o principal. Como isso se enquadra nas regras existentes e no direito internacional? Bem, quero dizer, isso os expõe a um risco jurídico significativo, talvez não tão grande quanto o risco de realmente usar os próprios ativos, porque em circunstâncias normais, esses ativos entram e saem diariamente. Eles normalmente não ficam parados por muito tempo, embora a qualquer momento haja vários trilhões circulando pelo Euroclear. Está constantemente indo e vindo de diferentes países. Cada transação não permanece tempo suficiente para acumular juros. Então, quero dizer, essa é uma brecha legal que a Comissão Europeia explorou, mas ainda assim envolve um risco jurídico considerável. Como você disse, isso ainda tem um efeito inibidor sobre outros países investidores, em particular a China, mas também os estados do Golfo e os países do BRICS de forma mais ampla. Mas sabe, isso é só uma mordida pequena no frango, ele vai negociar comigo. Mas na verdade, esse dinheiro é o grande frango que está sendo gradualmente devorado. Então sim, acho que isso tem um grande efeito inibidor, a longo prazo, sobre a Europa. À medida que a arquitetura financeira global se desloca para o leste e se volta muito mais para a Ásia, que será o centro de gravidade econômica do século XXI. Sim, o fato de eles terem chegado a esse tipo de consenso, de que podemos congelar o dinheiro de qualquer país,
e depois ficar com os juros sobre seus ativos, agora é visto como algo legítimo e legal. É muito preocupante como isso não enfrenta nenhuma oposição real. Se eu estivesse na China, estaria muito preocupado, especialmente porque eles agora viram uma de suas empresas ser apreendida na Holanda. Sem confiança na economia, realmente não há nada ali. Mas além da via legal, no caso de os russos processarem, de que outra forma eles podem retaliar? Quero dizer, o que está alimentando as preocupações em lugares como a Bélgica? Bem, eles podem retaliar, segundo Baldwin, o primeiro-ministro, confiscando ativos europeus que ainda estão na Rússia, incluindo ativos de reserva, mas também empresas europeias que ainda mantêm presença lá. E acho que ainda há algumas, mesmo que operem por meio de empresas de fachada. Elas também poderiam ser expropriadas, o que é obviamente um grande risco e uma contramedida. Mas eu tendo a achar que os russos estão relativamente tranquilos quanto a isso. Eles agora têm reservas de mais de 700 bilhões de dólares, ok, 300 bilhões disso estão bloqueados, mas ainda assim possuem um grande montante de reservas. Eles podem se dar ao luxo de esperar e ver tudo isso se desenrolar em detrimento da Europa. Acho que a Rússia quer o dinheiro de volta. Ela definitivamente quer o dinheiro de volta, mas não tem pressa. Os europeus sabem que se não conseguirem fazer isso até o fim do ano, podem ficar sem dinheiro para continuar a guerra. E não há um plano B. Então, em termos de jogo de xadrez, é Putin contra uma equipe de 28 pessoas do outro lado do tabuleiro, discutindo em voz alta por meses e anos antes de tomar decisões subótimas. Acho que Putin sente que está na posição mais forte neste momento. Sim, há contramedidas que ele poderia tomar e provavelmente tomaria. Mas se isso fracassar até o fim de dezembro, a Ucrânia estará em apuros financeiros. É retórica. Você mencionou que a Rússia já deu isso como perdido. Isso pode ser interpretado de várias maneiras diferentes, porque eu vejo que, em certa medida, os russos acham que os europeus vão manter esse dinheiro para sempre, nunca liberá-lo. Mas parece que dentro da OEA, alguns interpretam isso de forma mais criativa, dizendo que, bem, como eles já deram o dinheiro como perdido, ficariam à vontade com os europeus confiscando e usando para financiar a guerra. No entanto, o fato de a Rússia ter dado isso ao perdido, no sentido de não haver nada de socio, não significa que não estão incidentes para retirar o cuidado. Sim, quero dizer, estar preparado para esperar não é o mesmo que desistir. Sabe, sempre deixamos claro que a mensagem de Moscou é que a Rússia quer o dinheiro de volta. A questão é que a Rússia pode ter um pouco mais de paciência estratégica sobre quando vai recuperar o dinheiro, mas claro, ela definitivamente quer o dinheiro de volta. Mas enquanto esse jogo se desenrola, na verdade está prejudicando mais a Europa do que a Rússia. Por causa da força das reservas russas, além do que foi congelado pelas nações ocidentais. Então, é realmente um jogo de paciência. Concordo com você que os russos acreditam que os europeus não querem devolver o dinheiro. Nunca. Quero dizer, isso é muito claro. Quero dizer, da mesma forma que eles acham que os europeus nunca vão querer encerrar as sanções contra a Rússia. Essa é, sem dúvida, a visão em Moscou. Mas sabe, a maré eventualmente terá que mudar, porque os acontecimentos levarão nessa direção à medida que a Ucrânia ficar sem dinheiro e tiver que aceitar a paz. As sanções que mantêm o congelamento em vigor serão suspensas em algum momento, e o dinheiro terá que voltar de qualquer maneira. Não haverá nenhum truque inteligente para contornar isso. Mesmo que algum tipo de plano de paz de Trump para a Ucrânia fosse acordado, o dinheiro ainda assim, nessas circunstâncias, teria que voltar primeiro para a Rússia. Depois haveria alguma decisão sobre como as reparações seriam tratadas. Bem, seja qual for o empréstimo, parece claro que os ucranianos não conseguiriam pagá-lo.
Mas dentro da Europa, fala-se sobre a ideia de que, eventualmente, isso teria que ser pago pelos russos, ou seja, com o dinheiro que foi confiscado. Os russos teriam que aceitar que isso faria parte de um acordo pós-guerra. Teria que contar como reparações. Então os russos teriam que pagar reparações à Ucrânia. Agora, considerando que os russos estão vencendo, parece improvável que a UE consiga ditar os termos quando se trata de confiscar esses fundos. Mas isso me parece estranho, porque a UEPA poderia, de uma forma mais produtiva, usar a devolução desses fundos como parte de uma proposta, para ter alguma influência sobre os russos, como uma espécie de incentivo, a fim de conseguir um acordo mais favorável para a Ucrânia em um tratado de paz. Mas pegar o dinheiro agora quase tornaria mais difícil para os europeus encerrarem a guerra, não é? Se eles já tiverem mexido em todo o dinheiro russo. Bem, não está claro se os europeus realmente querem acabar com a guerra. Quero dizer, ainda existe essa mentalidade de avestruz, de enfiar a cabeça na areia, em que acreditam que podem simplesmente continuar fazendo o que vem fazendo há 11 anos e que eventualmente a Rússia vai ceder, mesmo sem nenhuma evidência de que isso vá acontecer. Então há um pensamento ilusório, especialmente em Bruxelas, Kaja Kallas e outros. Mas você tem razão ao dizer que, se eles passam a impressão, como parece ser o caso, de que só querem continuar recebendo dinheiro, bem, a Rússia vai continuar lutando. E isso está claro há muito, muito tempo. Então, em algum momento, os líderes europeus vão ter que encarar a realidade de que a Ucrânia não pode continuar lutando essa guerra para sempre. Vai simplesmente ficar sem pessoas, entre outras coisas. E a Europa não pode financiar a guerra para sempre, porque não tem dinheiro. E se não puder usar o dinheiro russo, isso significa que a Ucrânia está falida. E a Ucrânia, de qualquer forma, não paga seus empréstimos. Então, em algum momento, um ponto crítico será alcançado, e as pessoas terão que encarar essa realidade. Suspeito que se esse acordo de 140 bilhões não for aprovado até dezembro, e pode não ser, isso vai, de certa forma, forçar a questão do lado europeu. Na verdade, a Ucrânia precisa de mais 60 bilhões de dólares no próximo ano, apenas para se manter à tona militarmente. 2/3 do seu orçamento vão para o esforço militar. Se a Ucrânia não conseguir fechar o acordo dos 140 bilhões, isso significa que os Estados-membros europeus, entre eles, incluindo, é claro, o Reino Unido como um participante externo, terão que desembolsar 60 bilhões de dólares, e eles não têm 60 bilhões de dólares do próprio bolso para dar. É o pior momento possível, considerando os problemas econômicos em todo o continente. Mas por que seguir por esse caminho desde o início? Porque, como você disse, se parece haver a intenção de manter a guerra, mas obviamente não há dinheiro para sustentá-la. E mesmo que houvesse, não se pode resolver o problema de mão de obra que está no cerne da questão ucraniana. Então, qual é o objetivo aqui? Ganhar um pouco mais de tempo? Mas isso não enfraqueceria a Ucrânia. Assim como os europeus, mais rapidamente do que eles poderiam esperar enfraquecer a Rússia. Não está claro qual seria a estratégia daqui para frente. It's unclear what the strategy ahead would be, though. Bem, eu não acho que exista uma estratégia. Acho que esse é o ponto, não é? Os europeus não têm estratégia. Eles estão presos a essa ilusão de vitória total, acreditando, apesar de todas as evidências em contrário, que podem alcançar uma vitória completa sobre a Rússia nesta guerra. Mesmo que a Rússia consiga manter um ritmo relativamente baixo pelos seus próprios padrões, uma espécie de guerra trivial contra a Ucrânia, sem sofrer consequências sociais ou econômicas significativas em casa. Então, quero dizer, qualquer observador racional pode ver que a maré não está a favor da Europa, e certamente não está a favor da Ucrânia. As pessoas estão se apegando a essa ilusão de vitória total, porque quando a guerra acabar,
terão que explicar aos eleitores na Europa por que prometeram uma vitória total sobre a Rússia e não conseguiram cumpri-la. Então há essa pressão política sobre os líderes europeus, eleições na França e na Polônia em 2 anos, na Alemanha e no Reino Unido em 4. Nesse período, eles podem ver seus governos internacionalistas e globalistas sendo varridos do poder e substituídos por nacionalistas. E em vez de buscarem a paz agora e se darem um pouco mais de tempo para explicar seu fracasso aos eleitores, estão apenas se apegando ao tempo. Lembro que avisei lá no início de 2022 que essa narrativa de uma invasão não provocada acabaria voltando para nos prejudicar. Porque implicitamente, é claro, está a ideia de que, se se trata de um aventureirismo militar não provocado, então a única paz possível seria conquistada no campo de batalha. E de fato, qualquer diplomacia ou compromisso seria visto como fraqueza ou apaziguamento. Portanto, parece que isso tornou mais difícil para as elites políticas europeias recuarem em parte de sua retórica partidária. Mas em vez disso, eles estão perdendo uma guerra e nem sequer querem pegar o telefone e ligar para a Rússia. É algo realmente extraordinário. Mas, como você disse, não é apenas um problema militar ou econômico. O político também está crescendo, com esses movimentos anti-guerra ganhando cada vez mais apoio. Você tem alguma previsão de como isso vai se desenrolar? Porque eu acho que se olharmos para todas as variáveis, militar, econômica e política, parece que está chegando ao fim. Você consegue ver como isso vai funcionar? O que seria o primeiro a quebrar? Vejo que isso vai ter um desfecho bastante conturbado para a Ucrânia, e na verdade também é um momento um pouco mais lento para os líderes europeus. Acho que haverá uma pressão crescente dentro da Ucrânia para encerrar o conflito, especialmente depois da queda de Pokrovsk. Haverá manobras internas, acredito, para substituir Zelensky ou forçá-lo a realizar eleições presidenciais. Essa pressão vai começar a aumentar à medida que as pesquisas continuarem a se inclinar a favor de um fim negociado da guerra. Um fim negociado da guerra seria desastroso para Zelensky, e ele sabe disso. É por isso que ele se agarra ao poder. Mas ele não conseguirá manter essa posição para sempre. E se ele não conseguir o dinheiro da Europa, não vai obtê-lo dos Estados Unidos nem de nenhum outro país. Então ele ficará sem recursos e será forçado a buscar a paz. Então quero dizer, acho que os europeus talvez inventem algum tipo de acordo para dar a ele 60 bilhões para continuar lutando até o próximo ano. Mas os fatos no terreno vão se voltar cada vez mais contra Zelensky em casa. Ele pode ser forçado a ceder, perder o cargo, ser levado pelos americanos e instalado em Stanford ou em algum lugar assim, em algum tipo de sinecura, sabe? E é assim que tudo vai acabar. E eu acho que a longo prazo, politicamente, para os líderes europeus, isso vai levar, sabe, a um governo da reunião nacional na França, possivelmente a um governo reformado no Reino Unido em 4 anos, Scholz tendo apenas um mandato, os poloneses meio que perdendo o controle do Partido Lei e Justiça por lá. O poder pode mudar bastante em direção a governos mais anti-guerra, mais nacionalistas, moderados, do tipo que já vimos, é claro, na Itália. Se houvesse uma paz negociada, ela poderia ser organizada em torno de uma segurança europeia comum. Isso poderia realmente lançar as bases para uma maior estabilidade e pôr fim aos últimos 30 anos de conflito com os russos. No entanto, se terminar com o colapso da Ucrânia, então parece que se tornará uma paz muito confusa. Ou seja, os russos simplesmente imporão um acordo que não depende de confiança nem de quaisquer tratados. Eles simplesmente tomarão os territórios que desejam e instalarão um governo de sua preferência. Não parece que haverá paz ou estabilidade no continente nos próximos anos, se esse for o desfecho de todo o jogo.
Não parece bom para a Ucrânia, enfrentando agora a paz, mas ao que me parece, vários anos de negociações sobre a adesão à União Europeia e talvez depois ingressando em condições de segunda classe em comparação com outros Estados-membros existentes, por causa de bloqueios da Polônia e da França, em particular, sobre subsídios e coisas do tipo. Isso deixaria uma população descontente, sentindo que foi enganada em sua aspiração europeia, e um exército desmobilizado de 1 milhão de pessoas que sacrificaram tanto por uma versão reduzida da adesão europeia. Portanto, acredito que a própria Ucrânia enfrentará uma crise política e social por algum tempo ainda. Ter a aspiração de ser europeu, mas não a realidade, e tampouco os benefícios econômicos, pelo menos não de imediato. Então acho que para a Ucrânia isso pode ser uma fonte de conflito na Europa muito tempo depois que a guerra com a Rússia realmente terminar. Não vejo nenhum apetite por qualquer tipo de arquitetura de segurança para a Europa. Quero dizer, a desconfiança de ambos os lados, Rússia e Ucrânia, e da própria Europa, é claro, é tão grande que, a menos que haja uma mudança radical na liderança política europeia, o que não vai acontecer nos próximos 2 anos, pelo menos, essa suspeita impedirá qualquer tipo de reaproximação com a Rússia. Acabaremos com uma paz instável, com a Ucrânia mais fragmentada do que jamais esteve desde o fim da União Soviética. Lamento dizer. Além disso, com a Europa se arruinando, quero dizer, teremos um período muito difícil depois da guerra. A infraestrutura da Ucrânia foi destruída, sua economia está em frangalhos e a capacidade de reconstruir depois disso será muito limitada, especialmente pela falta de trabalhadores. Então é isso. E a ironia é que se a Europa decidisse realmente, se não ter uma reaproximação política, ao menos uma reaproximação econômica com a Rússia, eles poderiam de fato impulsionar fortemente seu crescimento ao contar com energia barata. Quero dizer, essa é uma escolha de política pública racional demais para a geração atual de europeus. Receio. O nível de russofobia é tão grande que a ideia de melhorar suas economias com a ajuda da Rússia é simplesmente repulsiva para as pessoas. E mesmo que faça total sentido econômico, elas ainda assim não vão querer fazê-lo. Então, sabe, a menos que haja uma grande mudança de rumo na Europa, o que eu realmente não vejo acontecer pelos próximos 4 anos, ainda estaremos em uma fase de desindustrialização e, como você disse, com a responsabilidade contingente de sustentar a reconstrução da Ucrânia sem os subsídios que outros Estados-membros recebem. Bem, eles continuam quase comemorando isso, ignorando o pragmatismo, como se fosse uma questão de princípios e de manter os valores. Mas você só pode ignorar seus interesses nacionais por um tempo antes que novas forças políticas comecem a surgir, tentando corrigir isso. E você não pode realmente controlá-las o tempo todo. Parece que também estamos chegando a um ponto de ruptura. Estamos, sim. A política europeia parece muito quebrada. Sim, mas quero dizer, acho que tem alguma esperança nos tipos de movimentos nacionalistas moderados que querem, em primeiro lugar, viver em coexistência pacífica com outros estados, mas também, em termos de suas políticas, querem colocar suas nações em primeiro lugar, quando se trata de energia doméstica, políticas econômicas e assim por diante. Porque, veja, a política externa começa e termina em casa. E acho que um dos fracassos desta guerra é que as pessoas se esqueceram disso. Se você não cuida dos seus interesses internos, eventualmente seu aventureirismo externo vai te prejudicar politicamente em casa. A política externa começa e termina em casa. Essa é a grande lição, eu acho, desta guerra. E tantas pessoas se esqueceram disso para seu próprio prejuízo. Sim, tenho dito há mais de 20 anos que redesenhar as divisões do continente e remilitarizar as linhas divisórias na Europa vai acabar muito mal para o continente. Sempre foi descartado como, esse é um argumento pró-Rússia. Mas acho que vai ficar muito claro que isso não é do nosso interesse, dividir o continente dessa forma.
Enfim, obrigado mais uma vez. Algum pensamento final antes de encerrarmos? Again, any final thoughts before we wrap up? Não, apenas sobre esse ponto. Quero dizer, realmente a União Europeia cresceu e se tornou um sucesso. E já disse isso muitas e muitas vezes antes e continuarei dizendo, ao focar nos aspectos econômicos, sociais e culturais da interação entre os Estados. E veja, a Europa se tornou excessivamente politizada para o seu próprio bem. Está tentando criar uma espécie de corpo político supranacional que é contrário aos interesses nacionais dos países e que corrói o potencial de colaboração econômica e social que fez da Europa um sucesso em primeiro lugar. Precisamos voltar ao básico do que fez a Europa funcionar, incluindo com a Ucrânia, mas também, na verdade, com a Rússia, em termos de abertura social e cultural, bem como econômica. Se quisermos ter alguma paz no continente, não a garantiremos por meio de decretos vindos de Bruxelas, isso é certo. Palavras sábias. Obrigado, Ian Proud. Saudações, Glenn. Tudo de bom.